Você sabia que o caça que o Brasil usou na Segunda Guerra Mundial tinha sangue russo? Sim, o P-47 Thunderbolt era produzido pela Republic Aviation Corporation, empresa fundada em Nova York no ano de 1923 com o nome de Seversky Aero Corporation, pelo engenheiro e aviador naval do Império Russo Alexander Seversky, que havia se exilado nos Estados Unidos em 1918 para fugir do comunismo. Se você se interessa por esse assunto, pela Revolução Russa e a vida do último imperador russo, já está disponível para venda o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O livro traz todos os temas tratados em nossa página do Face e no YouTube. O link para vendas está na descrição do vídeo, ou basta clicar no card da tela. E agora, voltando ao nosso tema, Alexander Seversky nasceu em 1894. Seu pai foi um dos primeiros pilotos do Império Russo e ensinou o filho Alexander a pilotar. Alexander formou-se em engenharia na Academia Naval em 1914 e serviu na Marinha em 1914 durante a Primeira Guerra Mundial. Em sua primeira missão foi em um contratorpedeiro, onde foi gravemente ferido. Os médicos amputaram sua perna abaixo do joelho e, apesar de seus protestos, seus superiores o consideraram incapaz de retornar ao combate. No início de 1916, foi transferido para a fábrica de aeronaves em São Petersburgo, na construção e teste de hidroaviões. Foi nessa época que ele teve sua primeira experiência como projetista de aeronaves. Ele propôs uma tecnologia para a transição de flutuadores para esquis, o que permitiu à aviação naval operar também no inverno, quando a água congelava. Mas para provar que ainda podia voar, Seversky apareceu sem aviso prévio em um show aéreo. Após sua performance aérea improvisada, ele foi detido pelas autoridades. O czar Nicolau II interveio e Seversky voltou ao combate, abatendo sua primeira aeronave inimiga apenas 3 dias depois. Seversky foi o terceiro maior as da Rússia no conflito. Durante a Revolução Comunista, Seversky estava servindo em São Petersburgo. Em 1918, conseguiu fugir para os Estados Unidos, onde pediu asilo. Em 1918, Seversky ofereceu seus serviços ao Departamento de Guerra americano como piloto. Foi nomeado engenheiro consultor e piloto de teste. Após o armistício, Seversky tornou-se assistente do famoso general Michel, que era um grande defensor da aviação e do poder aéreo, e o ajudou em seu esforço para provar a capacidade da aviação de afundar navios de guerra.
Ele costumava dizer que nenhuma operação terrestre ou marítima é possível onde o controle do ar está nas mãos do adversário. Muitos comandantes do exército e da marinha o chamavam de louco. Entretanto, as primeiras batalhas da Segunda Guerra Mundial provariam que Seversky estava certo e que a aviação desempenhava um papel crucial nos conflitos modernos. Seversky solicitou e recebeu a primeira patente para reabastecimento aéreo em 1921. Nos anos seguintes, 364 reivindicações de patentes foram feitas. Em 1923, fundou a Seversky Aero Corporation, concentrando-se na fabricação de peças e instrumentos para aeronaves. Eles inovaram com o SEV-3, um avião anfíbio construído todo em metal, o primeiro do gênero, já que as aeronaves da época eram construídas em madeira. O SEV-3 estabeleceu vários recordes de velocidade na década de 30. Suas inovações foram utilizadas nos exércitos da Suécia, Austrália e China. A Republic Aviation se tornaria um gigante industrial durante a Segunda Guerra Mundial, projetando e produzindo o caça P-47 Thunderbolt. Em 1942, meses depois do ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, Seversky lança o livro A Vitória pela Força Aérea, onde mais uma vez defende o valor do poder aéreo. O livro se tornou um grande sucesso, permanecendo várias semanas no primeiro lugar de vendas, e foi lido até mesmo por Walt Disney, que ficou tão impressionado com as ideias de Seversky a ponto de telefonar para ele e lhe propor fazer um documentário baseado no livro. Tempos depois, ele contou com a ajuda da Walt Disney para fazer um filme sobre a importância da aeronáutica. Depois de ver o filme, Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt viram que Seversky estava certo e decidiram fazer alterações na condução da guerra. Já em 1941, Força Aérea do Exército dos Estados Unidos entendia que precisava de um caça que fosse páreo aos novos caças do eixo, e a Republic apresentou aos militares o P-47 Thunderbolt, que significa raio em inglês. Foram produzidas quase 16 mil unidades, que operaram nos Estados Unidos, China, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Equador, França, Guatemala, Irã, Itália, Iugoslávia, México, Nicarágua, Peru, Portugal, Reino Unido, Taiwan, Turquia, Venezuela e, ironicamente, até mesmo na União Soviética. Mas houve mais um país onde o P-47 operou destacadamente: o Brasil. Quando o Brasil decidiu entrar na guerra ao lado dos aliados em 1943, a então recém-criada Força Aérea Brasileira, FAB, não possuía um caça moderno e recorreu aos Estados Unidos para fornecer empréstimos, armas, munições, equipamentos e suprimentos. O primeiro grupo de aviação de caça da FAB foi ativado no final de dezembro de 1943, e a história conta que os Estados Unidos ofereceram aos aviadores brasileiros seus 3 principais caças: o P-51 Mustang, o P-38 Lightning
e o P-47 Thunderbolt, cada um deles acompanhados por pilotos experientes em cada modelo, que fizeram palestras aos brasileiros para que conhecessem as aeronaves e pudessem escolher a que considerassem melhor. A palestra de um piloto de P-47 foi a mais impressionante. Ele relatara que durante uma missão na Alemanha, depois de ser avariado, se viu obrigado a retornar para a base, mas fora interceptado por um caça alemão. Seu P-47 estava tão avariado que ele não podia manobrar para combater ou fugir. O inimigo o alvejou diretamente, porém desistiu de derrubá-lo ao ver que o P-47 simplesmente resistia aos danos e não caía. A escolha dos brasileiros era óbvia. O P-47 Thunderbolt seria o caça da FAB. A atuação dos P-47 foi brilhante, tanto na FAB como em outras forças aéreas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os P-47 Thunderbolt atuaram de abril de 1943 a agosto de 1945, final da guerra no Pacífico. Voaram um total de 546 mil missões e apenas 824 aparelhos foram perdidos em combate. Os P-47 destruíram 11.878 aeronaves inimigas, tanto no solo como em voo. Também destruíram 6.000 tanques e blindados, 9.000 locomotivas e 68.000 vagões ferroviários. Em 1986, o primeiro grupo de aviação de caça recebeu uma citação presidencial de unidade, honraria concedida pelo presidente dos Estados Unidos a unidades militares das Forças Armadas Americanas e de países aliados, por extraordinário heroísmo em ação contra inimigos armados, desde 7 de dezembro de 1941, o dia do ataque japonês a Pearl Harbor, e início do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ou por extraordinário heroísmo e coragem em ação em calamidades e catástrofes de cunho civil. Para isso é preciso demonstrar coragem, determinação e espírito de corpo acima do esperado, no cumprimento de missão realizada sob condições extremamente difíceis, de maneira a sobressair acima de outras unidades envolvidas numa mesma campanha militar. No final da Segunda Guerra Mundial, Seversky era uma autoridade reconhecida em estratégia militar e ocupou o cargo de conselheiro militar do governo dos Estados Unidos. Em 1946, ele foi agraciado com a Medalha de Mérito, o mais honroso prêmio civil dos Estados Unidos na época. Em uma mensagem especial do presidente dos Estados Unidos, R. Truman, por ocasião da premiação, disse que o conhecimento do Sr. Seversky em aviação, sua dedicação e atividades enérgicas de propaganda foram de grande ajuda para terminar a guerra. Até o fim da vida, Alexander permaneceu como consultor da Força Aérea dos Estados Unidos e professor na Universidade de Aviação, onde os futuros comandantes das unidades da Força Aérea foram treinados. Viajou muito pelo país, deu palestras, apareceu na imprensa e participou de conferências. Ele foi membro de várias organizações públicas, incluindo a Sociedade dos Engenheiros Militares dos Estados Unidos e a Associação Atlética de Pilotos dos Estados Unidos.
Seversky, após prestar uma gama enorme de serviços à aviação, faleceu em 1974, deixando um grande legado. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.